Preciosos irmãos, muito bom dia, na gloriosa paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração sobre a Igreja de Jesus Cristo, a fiel igreja que será em breve levada para a glória de Deus. Sabemos que estamos nos últimos dias e nesse último tempo tem uma igreja que é o tempo dela, a igreja de Laodiceia. Mas dentro da igreja de Laodiceia está a igreja fiel. E quando eu estou dizendo a igreja fiel, eu não estou dizendo da minha igreja, da sua, do meu ministério, do seu, não. Porque no tempo em que estamos há uma grande confusão. Há até algumas igrejas, alguns ministérios que estão separando o céu só para si, só para o seu povo. Se você perceber que isso está acontecendo aí na sua igreja, sai fora. Porque Deus não deu exclusividade do céu para a igreja, para ministério nenhum. E olha que nós estamos em um tempo onde tem muitas, mas muitas igrejas. Quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Wesleyana, Episcopal, Metodista, Deus e Amor, Brasil para Cristo, Congregação, Congregacional, Universal, Igreja da Graça, Casa da Bênção, Plenitude, Nova Vida, Tabernáculo da Fé e muitas outras. Estas estão dentro de um sistema só. E o nome desse sistema é Laodiceia. Mas de dentro de Laodiceia, o Espírito Santo vai tirar para Jesus Cristo, a sua noiva fiel. E a Bíblia diz, no livro de Provérbios, se não me falha a memória, que ela é morena, porém agradável. Morena porque ela é contida de todas as nações, tribos, povos e línguas. A noiva de Cristo está espalhada em toda a face da terra. E sobre a verdadeira igreja está o penhor da glória de Deus, o Paracleto divino, o precioso Espírito Santo, que é o fiel guardador e condutor e consolador da igreja. Louvado o nome do Senhor. Igreja, no grego significa eclésia, que quer dizer tirado para fora. Fomos tirados deste mundo, para viver para Deus, em novidade de vida. Não somos perfeitos, mas o perfeito está trabalhando na igreja de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Quando digo igreja de Cristo, não estou dizendo o nome da minha denominação e nem da sua. Estou dizendo apenas um nome. A igreja de Filadélfia, que já está escrito sobre ela, no Apocalipse capítulo 3 e o verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. O fundador da igreja, Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e está assentado à direita da majestade divina,
E hoje, Ele intercede em favor do seu povo. Por isso, o conselho da palavra para a igreja hoje é: pelo que, irmãos, santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo apóstolo e sumo sacerdote de vossa confissão. Este é o conselho da gloriosa palavra de Deus para a igreja que está em toda a terra. Deus colocou um apóstolo para exemplo da igreja em toda a face da terra. E esse apóstolo foi o apóstolo Paulo. Ele deixou preciosos conselhos para a fiel igreja de Jesus Cristo. E foi ele que diz: fui constituído apóstolo, doutor, na fé e na verdade. E nós sabemos que Deus colocou o apóstolo Paulo como um líder, como um exemplo para a igreja do nosso tempo. Deus colocou a liderança na igreja para cuidar, guardar, edificar, santificar a igreja através do ensino da palavra. Porque está escrito na palavra de Deus, Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, Ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Em outra palavra, está escrito, Ele deu uns para apóstolos, pastores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Jesus Cristo, o líder, o fundador da sua igreja, Ele deixou a sua palavra, o seu testemunho, o seu legado glorioso para o seu povo. Ele escolheu 12 homens, matutos ainda. Enquanto eles viviam, nenhum deles, enquanto Jesus estava no meio deles, nenhum deles eram apóstolos ainda. Depois da morte de Jesus Cristo, o apostolado de cada um deles foi eternizado pelo testemunho, pelo sofrimento que deram diante da sociedade da época. Jesus Cristo deixou apenas 12 apóstolos, 12 apóstolos, como base, como testemunhos ou testemunhas para a igreja fiel de todos os tempos. Primeiro apóstolo, Pedro, a qual o Senhor Jesus Cristo delegou a ele a autoridade do ensino da igreja também, da liderança da igreja também. E ele chegou a dizer para Pedro: aquilo que ligardes nos céus será ligado, aquilo que desligar na terra será desligado. Por isso é que até hoje, quando vai chover, muitos dizem: ei, São Pedro vai mandar água. E dizem até que Pedro foi o primeiro papa. Mas isso é outra história. Se ele foi o primeiro papa, ele era casado, porque Jesus curou a sogra de Pedro. Mas vamos analisar uma coisa. Pedro, primeiro dos apóstolos, está no livro do Apocalipse, que os apóstolos representam as 12 colunas da Nova Jerusalém. 12 apóstolos,
12 colunas. Na minha maneira de ver, em todos os tempos, só existiu aqueles apóstolos. E olha que se formos olhar e vermos na história, muitos homens são dignos de ser chamado apóstolo, mas na minha maneira de ver, os 12 foram exclusivos para a igreja em todos os tempos. Primeiro apóstolo Pedro representa a pedra de jaspe no Apocalipse. Segundo apóstolo André representa a pedra de safira no Apocalipse. Terceiro apóstolo representa Calcedônia, que é o apóstolo Tiago. Quarto apóstolo João representa esmeralda. Quinto apóstolo representa sardônica, que é Felipe. Sexto apóstolo representa sárdio, que é Bartolomeu. Sétimo apóstolo representa crisólito, Tomé. Oitavo apóstolo representa berilo, Mateus. Nono apóstolo representa topázio, Tiago. Isso é uma anotação minha. Décimo apóstolo representa crisópraso, Lebeu. 11º representa jacinto, uma pedra chamada jacinto, Tadeu. 12º apóstolo, Simão Zelote, que representa ametista. É uma analogia minha, meus irmãos. Cada um desses apóstolos representam também uma pedra preciosa que está cravado nos fundamentos do muro da cidade santa, a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Depois dos apóstolos vêm os pastores. Pastores são aqueles que apacentam, que cuidam do rebanho. Jesus Cristo deu o exemplo quando disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é o exemplo para ser seguido pelos pastores do nosso tempo. Mas não devemos esperar esses exemplos, porque o mundo está corrompido. Infelizmente, a corrupção entrou também na igreja. Mas Deus tomará conta dos dons, das vocações que Ele delegou para alguns. E a Bíblia diz que Ele mesmo deu uns para pastores, profetas, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Cada pastor deve saber o seu dever diante do povo e diante de Deus. Cada evangelista deve saber o seu dever diante do povo e diante de Deus. Cada presbítero deve saber o seu dever diante do povo e diante de Deus. Olha o que diz sobre o presbítero. Porque o presbítero, no meio do povo de Deus, é o que mais é dado pela Bíblia, o direito para o ensino, para a educação da igreja. O pastor é mais para apacentar. O evangelista é mais para evangelizar. Mas o bispo, o presbítero, é mais para ensino da palavra de Deus para a igreja.
Por isso, olha o que a Bíblia diz ao presbítero. Timóteo, capítulo 5, do verso 17 a seguir. Aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha o que diz a palavra. No 18. Porque a Escritura diz: não ligarás a boca do boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Mas isso é outra história. A palavra de Deus é forte, é poderosa, é eficaz. Eu e você sabemos que em todos os lugares aonde tem compartição, empresa, departamentos, precisa ter alguém para comandar. No mercado tem o seu gerente, na loja tem o seu gerente, nas empresas tem o seu gerente, o seu chefe, seus comandantes. A igreja não é diferente. Quem delega as funções na igreja, nós sabemos quem são. Primeiro, pastor da igreja. E o conjunto de obreiro que está com ele no púlpito. Certamente esse conjunto que está com o pastor no púlpito são os que mais ensinam, o que mais pregam, o que mais tem oportunidade. E a Bíblia diz sobre o obreiro: procura-te a apresentar-te a Deus. Como obreiro provado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Infelizmente, muitos têm procurado apresentar bem ao seu pastor, ao seu líder, mas a palavra nos manda apresentar-te a Deus, ser aprovado por Deus. E o conselho da palavra é esse ao presbítero: que ele deve ser hospitaleiro, marido de uma só mulher, não dado a vinho, nem cobiçoso de torpe ganância, tendo seus filhos em sujeição e honra. Em outras palavras, a quem é muito dado, muito é requerido. Cabe aos obreiros da casa de Deus ter mais responsabilidade diante do povo e diante de Deus. A Bíblia nos convida a sermos exemplo na palavra, no trato, na piedade. Mas o que estamos vendo hoje? Em grande parte, em larga escala, ensinos adulterados, o evangelho vendido, o egocentrismo, teologias em larga escala sendo ensinada de maneira errônea. O que nós estamos vendo no nosso tempo, meus irmãos? Dentro das igrejas,
Vemos líderes ensinando que estamos dentro da grande tribulação, outros dizendo que nós estamos dentro do milênio. Alguns estão dizendo que nós estamos dentro do primeiro selo do Apocalipse, capítulo 6, que aquele primeiro selo aberto é o evangelho sendo pregado em todo o mundo. É o que nós estamos vendo hoje. E milhões e milhões e milhões dentro das igrejas com sede, com fome do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Enquanto uma liderança, não estou generalizando, ensinando balela ao povo. Que Deus tenha misericórdia. Queridos irmãos, vamos analisar o que estamos ouvindo no nosso tempo. Não vamos ser presa fácil, não, de maneira nenhuma. Vamos ser como os judeus de Bereia, que quando Paulo estava pregando e ensinando, eles estavam examinando para ver se Paulo estava ensinando correto. Meus queridos irmãos, olha o que nós estamos vendo no nosso tempo. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, em larga escala sendo ensinado. Teologia do pacto, sendo ensinado. Teologia da substituição, também sendo ensinada em larga escala. Até parece que a mente do povo parece ser um saco de lixo. Não é não. Temos de ouvir tudo e reter aquilo que é bom. E o apóstolo Paulo diz, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Pelo que entendo, é nisso aplicai o vosso coração. Então vamos ter cuidado, meus irmãos, com multidões de pregação, com multidão de ensino, para não sermos enganados, porque o Senhor Jesus Cristo disse, acautelai-vos para que ninguém vos engane, não permita ser enganado por ninguém. Estamos dentro hoje de um sistema religioso que engloba todas as igrejas. Só que dentro destas igrejas, no dia do arrebatamento, o Espírito Santo vai levar os seus. Não saia da sua igreja. Não abandone a sua congregação. O apóstolo Paulo nos disse, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Se você um dia precisar sair da sua igreja, da sua congregação, saia em paz para ir para outro lugar, porque o próprio apóstolo Paulo nos diz, nós não somos daqueles que saímos para a perdição, mas para a conservação da alma. Você não é obrigado a ficar aí, mas se precisar sair, saia na paz. Quero dar um exemplo particular a vocês. Aceitei a Jesus em um ponto de pregação da Igreja Assembleia de Deus Paulistana. E estou nesse lugar há 42 anos. Nunca saí para igreja nenhuma. Deus deseja, Deus quer que tenhamos raízes no Evangelho e um bom legado aonde congregamos. Queridos, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Dê um like, aperte o sininho,
nos ajude a evangelizar. Que Deus os abençoe poderosamente.